Meus irmãos, tenham a bondade de abrir comigo suas Bíblias em Isaías, no capítulo 9. E nós vamos ler o texto que vai dos versos 1 ao verso 7. Assentados como os irmãos estão, fiquem à vontade. Isaías 9, de 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, nós pedimos a Tua graça para esse tempo, que o Senhor nos conduza na mensagem do Evangelho que será exposta e nos ajude a compreender o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. É um texto lindo, não é? É um texto tremendamente bonito. Aqui nós podemos ver rapidamente que o Senhor estabelece promessas. A terra que estava aflita não ficará na escuridão. O povo que andava em trevas viu uma luz. A multiplicação de alegria, como no tempo da colheita, o povo da área rural se sente muito alegre quando chove e a terra produz o fruto na estação certa, e há tremenda alegria. Pois Deus é quem quebra o jugo, o peso que estava sobre os ombros dos homens. E é Ele quem dá a vitória ao seu povo, como fez no tempo das guerras contra os inimigos de Israel. A exemplo do que Deus fez contra os midianitas. Deus luta por nós. Nesse texto, o Senhor também estabelece a forma como Ele cumpre as suas promessas. Através do menino que nos nasceu. Através desse filho que se nos deu, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, aquele que é o Pai eterno e o príncipe da paz. O método de Deus para lutar as nossas guerras é através do seu filho, o príncipe da paz. E por essa razão, a tônica da mensagem de hoje é sobre este último aspecto do menino que nasceu em Belém. Jesus é o príncipe da paz. E uma vez
que o texto segue dizendo que o governo dele será extenso, que haverá paz sem fim, sem limites, sob o trono de Davi, sobre o seu reino. Então nós trazemos essa paz até a noite de hoje. Amém? Em posse dessas informações preliminares, eu vejo que está estabelecido o trono de Deus. Ele que subiu ao céu está sentado no trono. E esse reino, ele é extenso, grande, poderoso, abundante, majestoso, onde há paz infinita. E aqui eu tenho que te perguntar, se este menino que nasceu no mundo, já nasceu em seu coração, já nasceu em meu coração, no coração de tantos brasileiros que professam a fé em Cristo, a fé cristã, por que há tanta falta de paz? Por que vivemos dias literalmente sem paz? Frases como, eu estou muito estressado hoje, eu já não aguento mais, eu já estou aqui, já passou do meu limite, eu não suporto ver nem aquele ou aquela. Por que isso ainda faz parte do nosso contexto? Dentre tantas outras frases que costumamos dizer que são destrutivas na realidade. E aí ligamos o noticiário na TV e vemos um cenário caótico da nossa sociedade chamada pós-moderna. Pais matando filhos, maridos e esposas se esfaqueando. Falta derramar gotas de sangue pelas telas da televisão. É tanta coisa horrível que acontece. Mas chegamos a esse momento. Chegamos no fim do ano, onde a sociedade enfeita-se com luzes, penduram enfeites, e todos parecem destilar pelos poros um espírito, chamado de espírito natalino, o que não esconde que a terra está aflita, que o povo parece andar na escuridão, onde ainda há falta de alegria, onde muitas pessoas carregam um fardo pesado, e onde aquele que lutará as nossas guerras parece que não apareceu ainda, que não veio ainda. Ah, mas ele veio. Acontece que muitos, descrentes ou crentes, esperam a noite do dia 25 de dezembro para chamar de noite de paz. Um jantar em família, uma ceia, talvez ir a uma igreja, quem sabe ver um belíssimo coral. Mas meu irmão, minha irmã, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração e a mensagem é esta. Nós precisamos entender e resgatar o real sentido do Natal. O real sentido do nascimento de Jesus. Que não apenas mudou a sorte, o rumo, a trajetória da humanidade, como rompeu a trilha da nossa história em duas eras. Você sabe, antes e depois de Cristo. E essa necessidade de aceitação, independente de Jesus ter nascido no mundo, é preciso termos a consciência de que Ele tem que nascer em nós. E eu creio que para a maioria dos que estão aqui, Ele já nasceu em seu coração. Mas se Ele não nasceu no seu coração ainda, hoje é o tempo apropriado. Ele pode nascer. E o Natal fará sentido na sua vida. Você pode repetir isso comigo? Jesus nasceu em meu coração. Amém. Se é verdade o que você acabou de dizer, se você disse isso fielmente, verdadeiramente,
então 25 de dezembro não será uma noite de paz para você. Uma forma bem óbvia. Se Jesus nasce em sua vida, então você tem uma vida de paz, e não apenas uma noite de paz. E este é exatamente o título da nossa mensagem, uma vida de paz. Talvez, considere isso, apenas considere. Talvez não seja a paz que você espera, eu não vou te enganar. Essa paz que Jesus vem trazer não quer dizer isenção de problemas, isenção de conflitos, isenção de dificuldade financeira, isenção de erros, nem mesmo isenção de pecados. A paz que Ele quer nos trazer não é um conforto constante, não é riqueza abundante, ou relacionamentos perfeitos, nem mesmo uma carreira triunfante. Essa paz não depende de circunstâncias, ela não depende do seu estado emocional, ela não vai ter variação de acordo com o seu humor, não aumenta se você sorri, nem diminui se você chora. Essa paz, querido irmão, querida irmã, é nada mais, nada menos que o livre e total acesso ao trono de Deus, que você conquista pelos méritos de outro, a saber, pelos méritos de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o príncipe da paz. Eu quase ouvi um amém. Essa paz. Foi isso que os anjos disseram, como lemos em uníssono, como ouvimos na canção. Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma esfera da boa nova que os anjos anunciaram em Jesus é que Ele traz a paz para todo aquele a quem Ele quer bem, a saber, quem crê no nome de Jesus. E o convida para ser o seu Senhor e seu Salvador. Mas Ele também tem outro aspecto em seu ministério. Ele é a porta das ovelhas, segundo o evangelista João, que lá em João 10 vai nos dizer assim: então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Ele é a autêntica porta de acesso ao Pai. Saiba disso, portas oferecem acessos. Ele não é o impostor, ele não é o usurpador, ele não é salteador, ele é o legítimo rei que veio à terra sem sair da eternidade. Nasceu como um menino, cresceu em graça, em estatura, em conhecimento, ou seja, passou pelos processos aos quais eu e você estamos submetidos. Foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós, ele não cometeu pecado algum, sofreu as nossas dores. Ele morreu no madeiro como sacrifício pelos nossos pecados, derramou o sangue para a nossa expiação e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E surpreendentemente, meu irmão, ele voltou para a eternidade sem sair da terra. Somente o Deus transcendente, que decide se tornar imanente, pode fazer isso. Somente o Todo-Poderoso, que decide se tornar mortal, pode fazer isso. Somente o Deus
Criador, que decide vestir a pele de sua criatura, pode ser a porta de acesso à salvação. Pode ser o Deus que nos dá a perfeita paz. Anote isso, que é bem bonito. Somente o Deus das Escrituras veio à terra sem sair da eternidade e voltou para a eternidade sem sair da terra. É uma adaptação que faço de um poema de Natal do filósofo Olavo de Carvalho. Quer saber por que ele pode fazer isso? Porque ele deseja nos trazer a paz. O que os anjos anunciaram sobre a boa nova de paz, o apóstolo Paulo mais tarde entendeu como a quebra, como o desmanche de um muro que existia entre os povos e entre a humanidade e Deus. Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Reconciliação entre pessoas só pode acontecer através de Cristo. Reconciliação entre o homem e Deus só pode ocorrer através de Cristo. Judeus e gentios podem viver em corpo, em harmonia, em igreja, se dedicam as suas vidas a este Cristo. A paz de Deus na terra. Cristo é quem faz essas coisas. Reconcilia entre si as mais distintas pessoas a fim de reconciliá-las com o Deus eterno. O Senhor Jesus, Ele é o vínculo da paz. Se você for em Efésios 4:3, você vai perceber esse contexto. Mas se você olhar para a própria estrutura do corpo humano que Deus criou, você vai ver que nós temos uma coluna vertebral. E se você parar por um instante e analisar a estrutura do corpo, como um engenheiro olha para a estrutura de uma máquina, você vai perceber que a coluna vertebral não é apenas o emaranhado de ossos e cartilagem. É um eixo de engrenagens que possibilita toda e qualquer ação que o corpo venha a fazer. Todos os movimentos do nosso corpo só acontecem porque Deus projetou e colocou em nós uma coluna vertebral. O que para um motor de combustão interno seria o eixo virabrequim, onde através dele as engrenagens podem trabalhar. E na vida da igreja, Jesus é a espinha dorsal. Jesus é o eixo central, o virabrequim. Ele, na linguagem do apóstolo, é o vínculo da paz. Você já alcançou essa paz? Que um menino, nascido lá em Belém, veio há mais de 2000 anos nos trazer? Então seja você, crente ou descrente, frequente na igreja ou desigrejado, doutor ou iletrado, criança, jovem, adulto, com 30 anos de batista ou recém-chegado na casa de Deus. Eu te convido a fazer uma reflexão, seja você o agente da paz onde quer que você esteja. Será que basta uma fala e você já desmorona? Uma situação que não lhe agrada e você já não lida bem com o ambiente ou com as pessoas que nele estão? Se alguém reclama ao seu lado na fila do banco, você nutre a conversa com o veneno da murmuração? Se falta amor no seu bairro, você deixa de evangelizar? Se já orou por longos anos por alguém e não viu nem ventos de mudança, você desistiu no meio do caminho? Jesus quebrou a parede de separação, o muro da inimizade,
consegue nos reconciliar com as pessoas e juntos nos reconcilia com Deus. Não seja você a igreja que vive em contendas. Escolha ser diferente, não perfeito, porque apenas Jesus é perfeito, o irmão da igreja não. Apenas Jesus é perfeito, o pastor da igreja não. E se for o meu caso, eu costumo dizer que se eu não te decepcionei ainda, calma, a gente vai chegar lá. Porque o irmão às vezes pensa que o pastor tem que ter todas as atitudes perfeitas e não tem. Somos pecadores, falhos, até mesmo vaidosos às vezes. Mas Ele é perfeito. Ele é o príncipe da paz que inunda o nosso coração com a sua presença. O menino que nasceu e inaugurou o reino de paz, deixa um legado conosco. Ele disse ainda em João 11, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração. Nesse Natal, o desafio que eu tenho para você é este: seja, a exemplo de Jesus, um agente da paz. E eu estou consciente de que dei uma volta muito grande para agora retornar ao texto de Isaías. Mas eu vou finalizar com esse texto. Isaías 9, versículo 7. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com justiça, com juízo e justiça, desde agora e para sempre. Deixe a paz nascer em seu coração. Deixe o Espírito Santo convencê-lo do juízo de Deus, da justiça de Deus, para que você abandone o pecado e entregue o seu coração a Ele. Esse é o reino que Ele estabelece conosco desde agora e para sempre. E se tem uma coisa que você pode ter certeza que vai durar para sempre, é a paz com Deus, firmada em Jesus. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, inclusive o poder de nos trazer paz com Deus e salvação por meio de seu sangue. Para finalizar, paz no hebraico é a palavra shalom. O Senhor é o nosso shalom. Você pode dizer isso? O Senhor é o meu shalom. Ele deseja que sejamos como Ele. E por essa razão Ele entregou o seu Filho para nascer, morrer e ressuscitar conosco. Que explode a sua mente comigo aqui agora. A paz que nasceu na manjedoura, deixou ela vazia. A paz que morreu na cruz do Calvário, deixou ela vazia. A paz que foi colocada num sepulcro, deixou ele vazio. Mas essa paz quer encher o seu coração, quer reinar no seu coração, trazendo uma vida repleta dela. Você deseja viver uma vida de paz? Ou quer esperar mais um ano inteiro para ter uma noite de paz? Eu te convido a ter uma vida de paz. O Senhor é a nossa paz. Nós não queremos apenas uma noite, nós desejamos a vida. E Ele é a vida, Ele é a perfeita paz, Ele é o nosso shalom. Ele é o meu shalom. Ele é o shalom da igreja, como Gideão edificou um monte e o chamou de Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Assuma esse compromisso de fazer
com que a paz reine na sua vida e que a partir da sua vida a paz irradie por todas as pessoas do seu convívio, como que por indução. E assim transformaremos o nosso micro mundo, o nosso micro universo. E se eu lá no meu contexto fizer isso, de uma forma tão excelente que contagie as pessoas com a paz de Cristo, e leve o Evangelho e gere salvação, e você também fizer isso, nós ganharemos o bairro Eldorado para Jesus em 2023. Eu quero finalizar. Eu quero finalizar orando. Por isso eu peço, gentilmente, que você curve a sua cabeça. Que você coloque o seu coração à disposição do Espírito Santo nesse momento. Que você peça realmente que Jesus entre e faça morada. Que você entenda que a salvação que Deus oferece por meio do sacrifício daquele bebezinho que nasceu em Belém, é que vai garantir a paz com Deus. O que é isso de verdade? Perdão dos seus pecados e salvação. Ele é o caminho, aquele que nos leva ao Pai. Eu quero orar com você. Se você ainda não descobriu essa paz em Cristo, eu quero que você faça um sinal para mim, que eu quero orar por você. Eu quero entender que no seu coração há paz. Eu quero sair daqui crendo que você tem a certeza da salvação em Jesus. Aleluia. Para você que já tem a paz no seu coração, eu quero que você decida transformar a sua realidade através da paz. E essa paz começa lá na sua casa. Ela passa pela igreja. E ela vai ser desenvolvida onde quer que você tenha ação na sociedade. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, porque a Tua paz enche o nosso ser de sentido real na existência humana. Existe um propósito de viver aqui e alcançar o conhecimento do Senhor, que nos permite conviver com a realidade do pecado, mas sabendo que a condenação do pecado não recairá sobre nós, porque a paz foi selada com o sangue de Cristo. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque os anjos cantaram paz na terra. Nos ajude, Deus, a viver uma vida de paz, para que no próximo ano, no próximo Natal, possamos contar as bênçãos, trazendo pessoas que foram alcançadas pela paz, que nós decidimos hoje compartilhar. Em nome de Jesus.